Oi, gente linda! Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Espero que sim, tá? Gente, hoje vamos para a nossa aula de história, tá? Caderno novo. Vamos lá. Vamos pegar firme. Página 153, a unidade 2. O tema é a vida no campo e na cidade. A nossa personagem aqui, bem brasileira, né? Certamente você já ouviu falar sobre o campo, que é a zona rural, e sobre a cidade, que é a zona urbana. Já deve ter visto imagens e lido textos e algumas obras que retratam esses dois lugares. Leia com atenção os versos do poema escrito por Miguel Jacó. Então, o nome do poema é Saudades da Minha Roça. O autor é o Miguel Jacó. Eu sou nascido na roça e volto lá quando posso. Aqui na grande cidade, vez em quando tem um troço. Deve ser a tal fobia que rouba minha alegria. Me deixa com ar de remorso e desta parte não gosto. Talvez o ar das florestas sejam mais purificados. O cantar dos passarinhos deixam-me muito animado. Assim, pensando em viver, talvez antes de morrer, à roça eu seja reintegrado para reviver meu passado. Então, é um poema, assim, que tem muita nostalgia, né? Tem um fundinho, assim, de tristeza, né? Que provavelmente é aquela pessoa que nasceu lá na roça, lá na zona rural, né? E como não tinha muitas ofertas de emprego, muita perspectiva dele progredir lá, ele acabou vindo aqui para a cidade grande. Só que você vê que ele sente bastante saudade do lugar de origem dele, né? Então, é um poema um pouquinho triste até. Aí eu gostaria até que vocês pausassem um pouquinho e lessem esse poema em voz alta e discutissem um pouquinho aí com a família, tá? Sobre o que será que esse poema está falando, né? Que fobia será essa, né? Que tem aqui na cidade grande, que é aquela ansiedade, né? Que todo mundo tem para fazer as coisas. Muita ansiedade acaba gerando até doenças psicológicas, né? Não é aquela calmaria, né, da zona rural. Muita preocupação, muita coisa para fazer, pouco tempo, muita coisa para administrar em um único dia, né? Esse remorso aqui que ele está sentindo é um pouquinho assim de arrependimento, né? Mas talvez naquele momento que ele resolveu vir para cá, ele não estava vendo nenhuma outra alternativa. E ele está falando que talvez, antes de morrer, ele vai ser reintegrado à roça, ao lugar de onde ele se originou, né? Tem muita gente que se aposenta, né? Tem muitas pessoas idosas que querem viver essa fase da vida num lugar tranquilo, aí acabam comprando uma chácara, um sítio, né? Querem um pouquinho mais de paz, querem um ar mais puro, querem estar junto dos animaizinhos. Então, esse poema é para vocês discutirem um pouquinho, tá? O significado de tudo que foi citado aí. Suas primeiras ideias. De acordo com os versos do poema, de que o autor tem saudade? O autor tem saudade da roça, do lugar onde ele nasceu. Vocês também podem escrever do jeitinho de vocês, tá? Represente por meio de desenho o modo de vida no campo e na cidade. Então, vocês vão fazer um desenho aqui bem bonito. Pensem primeiro na cena, né?
Formem a cena todinha no seu pensamento e aí passa para o papel. Um desenho sobre o campo, um desenho sobre a cidade grande, tá? Eu pus um exemplo aqui para vocês, mas é claro que vocês vão fazer do jeitinho de vocês. Eu coloquei esses exemplos só para vocês perceberem as características de um lugar e as características do outro lugar, né? Tudo bem diferente. Até o colorido é diferente, né, gente? Aqui tem muito, na cidade grande tem muito prédio, tem muito uma cor meio cinza, né? E lá no campo tudo parece que é mais colorido, muito verde, muitas árvores que dão flores, árvores que dão frutos. Vamos conhecer um pouquinho do modo de vida no campo e na cidade. Exploração e descoberta, modo de vida no campo e na cidade. O modo de se viver no campo é diferente do modo de vida da cidade. Muitas dessas diferenças se originam do espaço geográfico ocupado e outras são herdadas por seus habitantes ao longo dos anos. Espaço é isso, né? Geográfico. No campo, às vezes, tem muitos morros, né? Lugar alto. Aqui já ficou um lugar mais plano para muitas construções, né? Esse terreno foi aproveitado para muitas construções, né? A Pro já falou que num prédio, né, uma construção assim vertical faz com que caiba muitas pessoas, né, nesse espaço. Lá não, as construções são horizontais, são casas, né? Cabem a família aqui dentro. Aqui não, aqui cabem muitas famílias, né? Se em cada andar tiver 4 apartamentos, imagina, né? Um prédio alto, então cabem muitas famílias. Tem muito mais gente também aqui, né, para viver. Então, a diferença é grande entre um espaço, né, que é a zona rural, e o outro, que é a zona urbana. Aqui está um título assim, ó. Modo de vida no campo. Campo ou zona rural é uma região que está fora da área urbana, que é essa área aqui onde nós vivemos, né? Muito mais movimentação. E também está mais distante dos grandes centros. É uma área que costuma ter bastante vegetação, muitas espécies de animais, residências mais isoladas, grandes áreas reservadas para o cultivo, né, para a plantação, para o cultivo de diversas plantações e para a criação de animais, né, onde ficam aqueles animais de criação. Então, eu vou ler esse texto para vocês. Modo de vida no campo. A paisagem do campo é composta, em sua maior parte, por vegetação natural, horta e pomar, mantidos pelos próprios moradores, de onde são retirados alimentos para consumo próprio ou para serem comercializados. O mesmo acontece com a criação de animais. É comum ver na paisagem rural árvores frutíferas ou floridas, pastos com animais e estradinhas de terra. As construções, sejam elas pequenos sítios, chácaras espaçosas ou grandes fazendas, são geralmente distantes umas das outras e há poucas casas comerciais. Na zona rural, é comum ver caminhões e tratores auxiliando o agricultor no trabalho com a terra, além de automóveis que são usados para o deslocamento de pessoas. Helicópteros e aviões de pequeno porte agilizam o vai-vem dos donos de grandes fazendas. Entretanto, não se pode esquecer de que os cavalos ainda são usados como meios de transporte e condução do gado.
Ouve-se dizer que a vida no campo é tranquila e as pessoas descansam em redes ou espreguiçadeiras, apreciando a paisagem e o som dos pássaros e cigarras. Entretanto, isso não é verdade, pois a lida, que é o trabalho, né? Como diz o trabalhador rural, começa antes de o sol raiar e termina com o pôr do sol. Então, tem toda uma parte que é bem poética, né? Quando se fala do campo, mas também a gente tem que saber que tem um outro lado, né? Que é a vida dura, de trabalho duro, de acordar antes que o sol nasceu, de se alimentar muito bem. Geralmente eles comem comida no café da manhã, que é para deixar o corpo bem forte, para eles trabalharem um dia inteirinho, né? Então, não é uma vida muito fácil, não. Diálogo com o texto. Encontre no diagrama palavras que representam características relacionadas ao modo de vida no campo. Então, vocês vão encontrar as palavrinhas. Uma dica que eu daria para vocês é encontrar os termos aí, né? Com lápis de lição. Esperar a hora da correção. Se vocês perceberem que acertaram, aí sim vocês podem, por cima desse lápis, passar um lápis de cor. Cada termo aí que vocês encontrarem pode ser de uma cor diferente, vai ficar bem bonito. Só o fato de passar o lápis de cor, a lição já fica bonita, colorida. Então, nem tem necessidade de pintar por dentro. Mas se você quiser pintar, tudo bem. O importante é que seja super clarinho, tá, gente? Então, eu vou dar uma dica que em cada linha, vocês vão encontrar aí algumas características, né, relacionadas. Então, na primeira linha, vocês vão encontrar uma, na segunda, terceira, quarta, quinta. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 características. Ou seja, depois da correção, vocês vão usar 6 cores diferentes de lápis de cor, tá? Então, pausa um pouquinho o vídeo e tenta encontrar. Elas foram citadas lá no texto que a Pro acabou de ler. Bom, pausa um pouquinho e a gente já corrige. Pronto, vamos lá? Então, ficou assim, ó. Na primeira linha, criação de animais. Na segunda linha, estrada de terra. Na terceira, horta. Na quarta, gado. Na quinta, tratores. E na sexta, vegetação. Tá? Põe a autocorreção, né? O AC. Quem acertou, põe um certinho, tá? Quem errou, como a Pro pediu, né? Se já estava apenas com um lápis grafite, então dá para apagar, consertar. E quando vocês perceberem que está tudo certinho, pegaram um número certinho de letras, aí pode passar o lápis de cor por cima, tá bom? Então, vamos continuar. Compare as características da vida no campo com o seu modo de vida aqui na zona urbana. Escreva uma semelhança, né, alguma coisa que seja muito parecida com o seu modo de vida aqui na zona urbana e o modo de vida lá na zona rural, ou semelhança, ou é uma coisa muito parecida, ou é até uma coisa igual, tá? E uma diferença. A diferença é bem mais fácil, né? Semelhança também temos muitas. Coloquei aqui 2 cenas para vocês perceberem, né? Como os ambientes são diferentes, né? Como que a rotina é diferente, né? E então, essa resposta é pessoal. Mesmo assim, deixem parágrafo, tá? Se não tem linha, não precisa fazer linha. Façam numa linha imaginária, porque também é importante vocês aprenderem a escrever em espaços que não tenha linha, tá? Então, deixa o parágrafo, começa a frase com letra maiúscula, pensa antes na frase, né?
transforma ela no seu pensamento, depois passa para o caderno, tá? Exercício 3, leia com atenção o diálogo escrito nos quadrinhos a seguir. Leonardo e Luciano. Luciano, vamos comigo conhecer a cidade? Não, Leonardo, eu gosto do campo. Vamos, aqui não tem nada para fazer. Vou lhe mostrar muitas coisas diferentes. E lá, Léo, tem alguma coisa bonita para se ver? Leonardo afirma para Luciano, no segundo quadrinho, que no campo não há nada para fazer. Você concorda com essa afirmação? Aí vocês vão pensar um pouquinho. Pensem em todas as cenas que nós já vimos, né? Sobre a zona rural e mais que tem aqui de cena. Aqui, né? Zona rural. Pensem em todas essas cenas e vocês vão chegar a uma conclusão. Será que lá, na zona rural, não tem nada para fazer? Quem concordar com isso, você concorda com essa afirmação? Quem concordar vai colocar sim e vai escrever o porquê desse seu sim. Quem não concordar vai escrever não e vai escrever por que não concordou, tá? Então, é uma resposta pessoal. Não esqueçam de deixar parágrafo e começar a frase com letra maiúscula. 4. Qual é a importância da zona rural? Aqui é uma sugestão da Pro, mas vocês também podem escrever do jeitinho de vocês, tá? A zona rural fornece grande quantidade de alimentos para os moradores da cidade, como legumes, frutas, folhas e carne. Exercício 5, desembaralhe as letras dos quadros abaixo e descubra os nomes de alguns dos produtos cultivados na agricultura. Então, vocês vão dentro de cada quadro, né? Vocês estão percebendo que tem letras aqui embaralhadas. Vocês vão desembaralhar e escrever o nome aqui na linha, tá? Todos com letra minúscula. De alguns produtos, né, que são cultivados lá na agricultura, na plantação, né? Então, eu vou dar também um tempinho, vou pedir para vocês pausarem e a gente já corrige, tá bom? Pode pausar. Pronto? Vamos lá? Autocorreção, AC. Primeiro quadro, a palavrinha que vai originar aí dessas letrinhas todas embaralhadas, quando a gente organizar, vai sair a palavrinha milho, tá? Que é cultivado lá na zona rural. No segundo quadro, mandioca. No terceiro, arroz. Depois, ali embaixo, feijão. E, por último, laranja, tá? Quem acertou pode pôr o certinho. Não esquece de pôr o AC, né? De autocorreção. A vida no campo também tem problemas. Você sabia? Mesmo com uma bela paisagem e o contato frequente com animais e plantas, a vida no campo apresenta algumas dificuldades. Leia o relato de Dona Carminha, uma agricultora de 64 anos, moradora da zona rural do estado de Sergipe. A Dona Carminha. Cresci em meio aos animais. Diariamente, ao acordar, ia ao pasto e conversava com as vacas, passava no galinheiro e pegava os ovos e ainda alimentava os porcos no chiqueiro. Nossa mesa era farta, comíamos muitas frutas e verduras retiradas de nossas plantações e a horta estava sempre bem verdinha. Mas os tempos mudaram. Hoje, o que antes era verde está seco, esperando a próxima chuva, que demora a chegar. Por conta da seca, muitos animais morreram por falta de alimentos
E muitos compradores já não nos buscam para comprar nossos produtos. Optam por produtos industrializados ou cultivados em estufas e grandes fazendas latifundiárias. Muitos dos trabalhos que eu e minha família fazíamos no campo, hoje são feitos por máquinas e nós temos que buscar novas ocupações. Faltam oportunidades para nós e o jeito é migrar para as cidades e aumentar o número de agricultores que decidem pelo êxodo rural. Vocês viram que não é uma vida fácil, né? Eles dependem da água, da chuva. Então, em tempos de estiagem, em tempos que não tem chuva, como é que a plantação vai ser aguada, né? E se a plantação não recebe água, como é que ela cresce? E se ela não cresce, vai se colher o quê? Tanto os seres humanos como os animais precisam desses produtos para se alimentar. E é claro, eles ainda queriam vender, né? Uma parte dos produtos para eles terem uma renda. Então, olha que difícil, né? E aí ocorre o quê? As pessoas querem sair da zona rural porque elas querem buscar outras alternativas de vida, tem uma outra expectativa, né, de ter uma vida melhor. O que elas fazem? Vêm aqui para a zona urbana. Então, êxodo rural é isso. É o deslocamento ou a migração de trabalhadores rurais que vão em direção aos centros urbanos. Alguns têm sucesso, né, nessa vinda, mas a maioria não, né? Porque não é fácil vir de lá da zona rural e conseguir um belíssimo emprego aqui e vai ter uma vida farta. A vida não é assim tão simples, né? Então, é triste até de ver essa situação. Agora é com você. Converse com seus familiares e, de acordo com o relato de Dona Carminha, faça uma lista com os problemas enfrentados pelos moradores no campo. Então, vocês podem reler, né, o texto, vai ser uma resposta pessoal. Podem reler o texto da Dona Carminha, podem conversar um pouquinho aí com a família. Só lá e só nessa fala da Pro a gente já tem bastante tópicos aí para serem citados, de problemas que são enfrentados pelos moradores do campo, tá? E B, pesquise para saber o que é êxodo rural e por que isso acontece. A Pro já falou um pouquinho, mas tem uma resposta um pouquinho mais completa aqui, para quem quiser aceitar a sugestão da Pro. Quem não quiser pode dar sua própria resposta. Êxodo rural é a saída das pessoas do campo para a cidade, que pode ocorrer pelas dificuldades enfrentadas pelas famílias na zona rural, como a falta de emprego, falta de escolas, falta de médicos e as estruturas ruins de moradia. Tá? Então, lá na zona rural não tem só aquelas grandes fazendas, aquele luxo todo, né? Não, tem uma vida muito mais simples, né? Que às vezes a dificuldade é bem maior para se viver, né? Para se levar ali o dia a dia é difícil, a rotina do dia a dia é difícil. Hora do texto. Leia atentamente a história em quadrinhos abaixo, que mostra Chico Bento saindo de seu sítio na zona rural para poder passar 2 dias na casa de seu primo na cidade, na zona urbana. Chico Bento em A Saudade Mata a Gente. Os pais do Chico Bento falando, "Até a volta, filho, e vê se comporta." Aí o Chico Bento, até depois de amanhã. Aí uma conversa entre os primos. O primo dele aqui da zona urbana. Do jeito que você se despede, parece que vai passar um mês na cidade.
São só 2 dias. Aí o Chico Bento, eu sei, primo. É que fico morrendo de saudade daqui. Aí o primo da zona urbana. Pois desta vez vai ser diferente. Vou levar você ao shopping center, ao cinema, ao teatro. A gente vai ver televisão, jogar videogame, computador. Você vai ver, não vai dar nem tempo de sentir saudade. Aliás, não consigo entender como você tem tanta saudade de um lugar que não tem nada. Aí o Chico, entender eu também não entendo, primo. Eu só sinto. Bem bonito, né? Troca de ideias. Em sua opinião, Chico Bento tem motivos para sentir saudade, né? De onde ele vive, lá na zona rural? Que tipos de atividade ele encontrará na cidade que podem lhe causar estranheza? Então, olha bem, gente, o primo do Chico Bento falou que aqui na zona rural não tem nada para fazer. Será que essa cena mostra isso? Não tem nada para fazer? Deixa eu ver aqui. Só para falar, né? O que será que vai causar estranheza para o Chico Bento aqui na zona urbana? E vai querer tomar leite, e vai ver que o leite está dentro de uma caixinha. E aqui na zona rural, não, ele ia tirar o leitinho da vaca. Ele vai querer comer um ovo, vai ver que está lá dentro de uma embalagem, né? Ou de papelão. E aí ele vai falar, nossa, quando eu queria comer ovo lá na zona rural, eu ia ali no galinheiro, pegava um ovo, né? Vai querer brincar, correr livremente. Às vezes vai estar dentro de um apartamento, não tem como correr. Aqui não, ó. Tinha bastante espaço para brincar, movimentar bastante o corpo, né? Vai querer comer um peixe, vai ter que ir lá em alguma peixaria ou lá na feira, na barraca de peixe, comprar peixe congelado. Sabe-se lá quando é que esse peixe foi pescado? Aqui não, ele pesca na hora e já come. Prepara, né? E come. Então, vai querer comer uma laranja, né? Uma fruta, vai ter que ir até o sacolão, até a feira, até o mercado. Aqui não, ele ia lá no pomar, colhia a fruta e comia. Então, é bem diferente, né? Então, discutam aí se o primo dele tinha razão quando ele disse que aqui na zona rural não tem nada, tá? Então, gente, por hoje é isso. Eu vou deixar um vídeo para vocês assistirem, tá? Do Chico Bento, da vida dele lá na zona rural. E também não se esqueçam de preencher, né, o questionário de frequência. E por hoje é isso. Espero que vocês caprichem em tudo que vocês vão fazer aí, tá bom? Um beijinho bem especial da Pro, gente. Bye, bye.